Então, pessoal, após ter dito isso, após ter lido todos esses textos, ter dado todas essas explicações, ficou claro para vocês, pessoal, porque que o Senhor Jesus, embora sendo Deus, embora sendo o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Jeová, o Criador dos céus e da terra, ele não pôde, quando ele se fez carne, ele não pôde se revelar a todos como o Senhor Deus Todo-Poderoso? Ficou claro porque que ele, embora sendo Deus, ele não pôde dizer direto e reto assim: eu sou Deus, eu sou o Criador de vocês, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ficou claro porque que ele não pôde dizer isso abertamente? Porque senão, pessoal, se o Senhor Jesus Cristo tivesse dito isso, os judeus iriam crer que o Senhor Jesus é Deus, é Jeová, antes do tempo. Pessoal, tudo tem o seu tempo. Até para o povo crer que Jesus é Deus, tinha o seu tempo certo, porque senão iria estragar o plano. Até porque, pessoal, só pelos milagres, pelas coisas que o Senhor Jesus estava pregando e fazendo, já tinha grande parte do povo judeu querendo coroar o Senhor Jesus como o rei dos judeus. Como assim, Marcos? Antes do Senhor Jesus já ter morrido na cruz, já tinha gente querendo coroar o Senhor Jesus como o rei dos judeus? Sim, já tinha gente crendo no Messias e querendo coroá-lo como rei dos judeus. E o Senhor Jesus, meteu o pé. Pessoal, em João, capítulo 6, versículos 14 ao 15, esse texto aqui, pessoal, eu não vou ler ele do versículo 1 até o 15, porque é muito grande. Eu só vou ler do 14 ao 15, que vai pegar bem essa questão dos judeus crendo no Messias e querendo coroá-lo como rei dos judeus. E o Senhor Jesus tendo que, sair fora, correr. Mas vou contextualizar esse texto aqui, pessoal. Esse texto aqui, pessoal, está se referindo à multiplicação dos pães. O Senhor Jesus estava pregando para o povo num gramado ali, e o povo veio de muito longe para ouvir a pregação do Senhor Jesus. E aí, após a pregação do Senhor Jesus, o Senhor Jesus terminou a pregação, e o Senhor Jesus teve pena, teve misericórdia do povo, porque eles vieram de muito longe, a pé, e muitos não aguentariam a jornada para voltar para casa, devido à fome e à sede, né? E aí o que o Senhor Jesus Cristo fez? O Senhor Jesus fez a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Aquele texto muito famoso que muitos conhecem. Então, contextualizei o texto. Agora, após o Senhor Jesus ter feito esse milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, olha só o que vai acontecer com o povo, pessoal. Depois de ver o sinal milagroso, que sinal milagroso é esse? Dos 5 pães e 2 peixinhos. Que o Senhor Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, 2 pontos, o povo dizendo: sem dúvidas, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Deveria vir ao mundo o quê? Porque eles tinham conhecimento da lei, dos salmos e dos profetas, das escrituras. Eles sabiam que nas escrituras estava escrito que o Pai enviaria um para salvar o povo. E eles estavam conseguindo enxergar esse que estava na profecia, este homem enviado de Deus, no próprio Cristo. Entenderam? Eles estavam começando a crer no Messias. Por isso que eles estão dizendo: sem dúvidas, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam coroá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ou seja, o Senhor Jesus começou a ouvir os burburinhos ali, que o povo estava querendo coroá-lo ele à força, e o Senhor Jesus, ao menor sinal de distração deles, o Senhor Jesus, meteu o pé. Pessoal, o Senhor Jesus, a palavra de Deus não diz que o Senhor Jesus, ele é rei dos reis, o Senhor dos exércitos, que ele é o rei dos judeus? Na própria cruz não foi pregado um cartaz dizendo que o Senhor Jesus ele é rei dos judeus? Por que então, quando o povo estava querendo coroar ele, nem que fosse à força, como rei dos judeus, por que o Senhor Jesus, ao ouvir isso, saiu fora, meteu o pé? Ora, ele não veio ao mundo para isso?
O próprio Senhor Jesus, quando estava diante de Pilatos, o Pilatos disse a ele que, você é rei? Ou você será rei? Um negócio assim que Pilatos disse. Aí o Senhor Jesus disse, de fato, por isso eu vim ao mundo. Por isso o quê? Para ser rei. Então, por que, pessoal, que finalmente quando o povo está querendo coroar o Senhor Jesus como o rei dos judeus, o Senhor Jesus pega e mete o pé e sai fora? Por quê? Porque, pessoal, naquele exato momento, não era o tempo do Senhor Jesus ser coroado como rei das nações, rei dos povos. Isso, pessoal, só vai se findar somente no reino milenar, no 7º milênio, onde o Senhor Jesus será rei de todas as nações, de todos os povos. Naquele momento ali, quando ele se fez carne, ele veio com um propósito. Que propósito é esse? De ser o nosso Cordeiro Pascual, isto é, por morrer por nós na cruz. Essa era a missão dele naquele momento. Ele desceu dos céus, se fez carne para essa missão. Entendeu? A questão dele ser rei dos judeus, rei dos povos, vai acontecer ainda no futuro. Ainda não era o tempo. Então esses judeus aqui, sem saber, iriam acabar estragando o plano do Messias. Então por isso que ele saiu fora, saiu correndo. É lógico que o Senhor Jesus estava, o coração dele, deveria estar palpitando de alegria, feliz que o povo estava querendo coroar ele como o rei dos judeus. Mas ainda não era o tempo. Ainda não era o tempo dele ser rei das nações. Vamos para outro texto. Mateus capítulo 21, versículos 45 a 46. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as palavras de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Deles quem? Dos fariseus. E procuravam um meio de prendê-los, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Pois elas quem? As multidões os consideravam profeta. Vocês viram o texto que eu acabei de ler anteriormente? O povo querendo coroar o Senhor Jesus como rei dos judeus, à força, na marra, conseguiram enxergar por meio dos milagres, por meio da pregação, que estava tudo batendo com as Escrituras, com o Antigo Testamento, com aquilo que os profetas estavam profetizando a respeito do Messias que haveria de vir. Eles estavam começando a linkar as coisas. As multidões, os povos, estavam começando a linkar as coisas, estavam vendo que aquele que estava diante deles era o próprio profeta, o próprio Messias que estava profetizado pela boca dos profetas do Antigo Testamento. E esses ímpios aqui, os fariseus e saduceus, não aceitaram, Não aceitaram o Senhor Jesus como o Messias deles e começaram a querer fazer um complô, e a história todo mundo já conhece, No final deu que o Senhor Jesus foi crucificado. Por isso que o Senhor Jesus não pôde se revelar a todos. Ele se revelou somente a um grupinho específico. Como o próprio Senhor Jesus deixa explicado em Mateus capítulo 13, versículos 10 ao 15. Os discípulos aproximaram-se dele, aproximaram-se dele quem? Do Senhor Jesus, e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, ele quem? O Senhor Jesus. Os discípulos, os apóstolos, estão questionando o Senhor Jesus. Mestre, por que o Senhor fala somente por parábolas? Aí o Senhor Jesus vai responder a eles. E ele respondeu, a vocês quem? Aos discípulos, A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. A vocês. Mas a eles não. Esse mais a eles não, a eles quem? Que não foi dado o conhecimento do reino dos céus. Ora, Atos capítulo 3, versículos 13 ao 15, e versículos 17 ao 19, responde. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo.
vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Aí no versículo 17 a 19, o apóstolo Pedro vai continuar dizendo: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Até aqui. Então está deixando bem claro que quando o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não, a eles está se referindo àquele povo que está gritando: crucifica Jesus, mata Jesus, solta Barrabás. O Senhor Jesus está se referindo a eles. Por que, Marcos? Por que não foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus a esse povo que está gritando: crucifica Jesus, mata Jesus? Por que não foi dado? Porque, como assim os calvinistas pregam, Deus queria que esse povo queimasse no inferno? Não era o povo escolhido de Deus para ser salvo? E foi do seu aprouve escolher aquele povo para queimar no inferno, para negar a Cristo e queimar no inferno? Foi por isso? Não. Foi porque Deus, mais uma vez, na sua presciência, viu que haveria um povo que iria negar o Cordeiro, e Deus não iria mexer no livre-arbítrio deles. Então Deus usou isso, Deus construiu um plano de salvação em cima da rebeldia desse povo. Deus respeita o livre-arbítrio deles, Deus sabiamente constrói profecias em cima da rebeldia deles, Deus constrói um plano de salvação em cima da rebeldia deles, em negar o Messias, e não mexe na decisão deles. Deus simplesmente não revela os mistérios do reino dos céus a eles para deixar correr solto, deixar a dureza de coração deles. Não que Deus tenha colocado dureza no coração deles. Deus simplesmente respeitou o livre-arbítrio deles de serem pessoas teimosas em negar o que quem estava diante deles era o próprio Messias. Deus respeitou a vontade deles. Por isso, Deus não revelou os mistérios do reino dos céus, para não estragar o plano. Então Deus diz: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Aí ele continua: a quem tem será dado, e este tem em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. E aí a gente pode ir para Mateus capítulo 25, versículos 14 ao 30. Que ele está dizendo: por essa razão. Que razão é essa? Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Vamos então para Mateus capítulo 25, versículos 14 ao 30, entender por que razão é essa. Que o Senhor Jesus está falando a eles por parábolas. Parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair da viagem, chamou o seu servo e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. Então vocês estão vendo aqui que este homem aqui, na parábola que o Senhor Jesus está construindo, este, abre aspas, homem aqui, esse homem aqui é o próprio Cristo, tá, pessoal? Este homem saiu de viagem e ele confiou a 3 homens os seus bens. E você vê que Deus, esse homem aqui, que é o próprio Jesus, é o próprio Deus na parábola, ele vai confiar a um 5 talentos, a outro 2 talentos e a um terceiro somente 1 talento. A cada um de acordo com a sua capacidade. Deus deu os talentos de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Pessoal, preste atenção. O texto diz: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos. Esse sair de viagem está dizendo referente ao Senhor Jesus, se fazer carne, descer do céu, vir para a terra, cumprir o seu ministério, levantar os apóstolos,
O texto diz que após esses servos terem recebido o talento, este homem, que é o próprio Cristo, este homem segue viagem. Esse seguir viagem é o Senhor Jesus, após os 40 dias, ser arrebatado pelo Pai aos céus. Em seguida, partiu de viagem, né? Voltou para os céus. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. O Senhor quem aqui? O próprio Cristo, não o próprio Deus. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos, que os servos aqui no caso é a igreja, voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Agora vamos para o terceiro, que recebeu apenas 1 talento. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Esse voltar aqui, pessoal, está se referindo à segunda vinda do Senhor Jesus. Entendeu? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele vai prestar conta da sua igreja sobre o que cada um fez com os talentos que Deus deu para ela. Ao que recebeu 5 talentos e multiplicou, ele falará: muito bem, servo bom e fiel, pois foste fiel no pouco, eu te confiarei o muito. Entre no gozo do seu Senhor, ou seja, entre na alegria do seu Senhor, ou seja, herde o reino, você vai herdar o reino milenar. E aí ele vai dizer para o segundo, né? E o segundo vai dizer que o Senhor deu 2 talentos para ele conseguiu multiplicar mais 2, né? Ficou com 4 talentos, e o Senhor falará para esse: muito bem, servo e fiel, pois foste fiel no pouco, eu te confiarei o muito. Entre no gozo do seu Senhor, ou seja, vai herdar o reino milenar, vai herdar o reino de Deus. Mas agora ele vai falar para o terceiro, que está falando para aquela parte da igreja que não vai fazer bom uso dos talentos que Deus deu para eles, né? Para aquela parte da igreja que não fez bom uso dos talentos, não multiplicou os seus talentos do qual Deus deu para eles, para aquela porção da igreja. Então vamos para o terceiro grupo. Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta junto com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Aí, pessoal, nesta hora, ele vai citar aquele texto que ele disse lá em Mateus capítulo 13, versículo 12, onde o Senhor Jesus diz para os seus apóstolos: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade.
De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábola. Lembra que no texto aqui anterior, ele tira o talento daquele que recebeu apenas um e não multiplicou o seu talento e dá para aquele que recebeu 5 e multiplicou com mais 5 e ficou com 10. Aí ele recebeu um talento daquele que não multiplicou e ele que tinha 5 multiplicou mais 5 e ficou com 10. Agora ele está ficando com 11 talentos, porque Deus está tirando o talento daquele que recebeu um, só que cavou um buraco e cavou o seu talento, e Deus, no dia da prestação de contas, Deus vai pedir contas daquele que recebeu um talento aqui na parábola. É lógico, pessoal, abre aspas aqui. Essa questão de numeração de talentos, Deus está apenas usando uma parábola. Não tem nada a ver que somente quem tem um talento, Deus está se referindo a essa pessoa. Tem nada a ver o número aqui, tá, pessoal? Deus está querendo colocar em pauta aqui a pessoa que multiplica talento e a pessoa que enterra talento. Não tem nada a ver a pessoa que recebeu 5 talentos já está salva, quem recebeu 2 talentos está salvo, quem recebeu um talento vai ser condenado porque só porque recebeu um talento não vai multiplicar o talento. Isso daí não tem nada a ver. Isso daí é apenas uma parábola que Deus construiu e colocou numeração de talentos. Mas a numeração de talentos não quer dizer que a pessoa só tem um talento, que necessariamente essa pessoa não vai poder multiplicar talento. Né? Isso daí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus apenas está fazendo suposições usando números. Então, Deus está dizendo, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então você vê que até os eleitos, vai ter parte do corpo de Cristo, parte da igreja, que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. São o caso dos apóstolos. Entenderam? Não é porque a pessoa é eleita, é ungida, é eleita antes da fundação do mundo, é corpo de Cristo, a igreja, que necessariamente ela já está salva. Ela pode sim perder a sua salvação. A parábola aqui está deixando bem claro que esse que recebeu o talento, ele enterrou o seu talento e na prestação de contas por ele não ter multiplicado os seus talentos, muito pelo contrário, ele enterrou os talentos, ou seja, ele resolveu viver a sua vida normal em vez de trabalhar para o evangelho, pondo em prática, né, o talento que Deus deu para ele ou para ela, e ele vai ser julgado por isso, e dependendo das suas obras, ele será lançado no lago de fogo e enxofre, ele ou ela. Entenderam, pessoal? Como é que esse assunto é sério? Ele está dizendo, lancem fora o servo inútil. Servo aqui está falando da igreja. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas, pessoal, voltando aqui, ele está dizendo, ó, pois a quem tem, né? Voltando aquele texto lá, a quem tem será dado, e este lhe terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Por essa razão lhes falo por parábola. Então, o que é que Deus está dizendo na parábola? Ao que tem será dado, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que é esse ter, não ter? O que é isso? Do que Deus está falando? Pessoal, dos talentos. Não li aqui a parábola dos talentos? Então, quando vocês lerem esse texto aqui de Mateus, capítulo 13, versículo 12, muitos não entendem, né? Muitos acham confuso esse texto. Jesus está falando, a quem tem será dado, e este lhes terá em grande quantidade, de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O que Jesus está falando? Do que ele está falando? O que tem, o que não tem, o que tem já será tirado. Que tem é esse? Do que Jesus está falando? Ele está falando do talento. Ao quem tem, ele está falando dos talentos, ao quem tem talento. E até o que não tem lhe será tirado, ele está falando do talento, está falando dos talentos. Entenderam? Mas vamos continuar aqui. E aí ele cita a profecia de Isaías. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles quem? Nos fariseus, né, da época, e também no nosso tempo os ímpios da nossa época, os apóstolos da nossa época, neles se cumpre a profecia de Isaías. 2 pontos. E aí ele cita a profecia, pessoal.
Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensato, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu lhes curaria. E não é por acaso, pessoal, que quando o Senhor Jesus fazia milagres, ele dizia para aquelas pessoas que receberam o milagre: não conte nada a ninguém. Vamos começar com Mateus, capítulo 9, versículos 27 ao 31. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou. O Senhor Jesus vai perguntar para os cegos: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Fazer isso o quê? Curar eles, né? Fazer eles enxergar. Eles responderam: sim, Senhor. Sim, Senhor. E ele, né, o Senhor Jesus, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente. Presta atenção, pessoal. O Senhor Jesus acabou de curar os 2 cegos. E o Senhor Jesus olha para eles e diz o seguinte: cuidem para que ninguém saiba disso. Ó. Cuidem para que ninguém saiba disso. Saiba disso o quê? Que eles foram curados. Estranho, né, pessoal? O Senhor Jesus acaba de curar eles e pede para eles ficarem em sigilo. Cuidem para que ninguém saiba disso, hein? Fiquem em sigilo, fiquem calados, não diga que eu curei vocês. Esquisito isso, né, pessoal? Por que o Senhor Jesus fez isso, pessoal? E o texto vai dizer: eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Ou seja, eles ficaram tão felizes, pessoal, mas tão felizes com o milagre que o Senhor Jesus fez, que eles não aguentaram segurar o segredo. Eles saíram espalhando, coitados. Também quem ia aguentar, né? Passou a vida inteira cego, e aí é curado, e Jesus fala: não fala que eu curei vocês não, fiquem em sigilos, tá? Fiquem quietos. Eles, os coitados, ficaram tão felizes, né, que saiu contando para toda Jerusalém, todo Israel. Vamos para um outro texto. Então vamos para Mateus, capítulo 5, versículos 21 ao 43. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Essa mulher, ela tinha tanta fé que ela pensou assim: o Senhor Jesus, ele não precisa nem falar nada. Se eu só tocar na roupa dele, já basta. Já vou ser curada. Tamanha a fé no poder de Deus. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia
e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, coitadinha, ficou com medo, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Então Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, né, os 3 apóstolos aí, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em voz alta. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Vocês veem aqui que o povo não tem um pingo de respeito, né? A filha do rapaz aqui acabou de falecer e o pessoal no meio do velório começa a dar gargalhada. Falou que ela está dormindo. Começa a rir, fazer piada. Nem respeitou a morte da criança e o sofrimento do pai. E também o tamanho da falta de fé do povo, né? Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, né? Os 3 apóstolos aí, Pedro, Tiago e João. No total foram 5, né? Junto com o Senhor Jesus. O pai e a mãe da criança, da menina, e mais os 3 apóstolos. Pedro, Tiago e João. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno que levante. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Agora prestem atenção, pessoal. Agora vem o texto que eu quero passar para vocês. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Ora, pessoal, o Senhor Jesus acabou de ressuscitar a filha desse rapaz aqui, né? Que foi lá até Jesus, pedindo para o Senhor Jesus ir lá até a casa dele para curar a menina. O Senhor Jesus vai lá, cura a menina. Cura não, né? Ressuscita a menina, porque a menina estava doente, mas a menina aqui, antes do Senhor Jesus chegar, a menina já tinha morrido. Não deu nem tempo, a menina morreu. Então o Senhor Jesus nem curou a menina, o Senhor Jesus ressuscitou a menina. E aí o Senhor Jesus, ele ressuscita a menina, todos veem, todos ali, né? Os 5, o pai da menina, a mãe da menina e os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, os 5 ali presentes, veem, testificam com seus próprios olhos que a menina estava morta e que o Senhor Jesus acabou de ressuscitar ela. E o Senhor Jesus simplesmente diz para eles, ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. Nada o quê? Que a menina tinha acabado de ser ressuscitada. O Senhor Jesus vai dizer para aqueles ímpios, para aqueles zombadores que estavam lá no velório: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme.
Senhor Jesus já fez isso já premeditado. Ele já sabia, pelo aviso do próprio pai, que a menina iria morrer, que não iria dar tempo, e que o pai, por meio do filho, iria ressuscitar a criança. E aí o Senhor Jesus, ele construiu todo esse plano e disse, não, a menina não morreu, ela dorme. Porque aí eles iriam ter uma desculpa para dizer, não, pessoal, a menina não morreu, a menina estava dormindo, vocês se equivocaram, foi um equívoco, vocês pensaram que ela morreu, mas ela não morreu, ela estava desmaiada. Entendeu? Por isso que o Senhor Jesus está dizendo, a criança não está morta, mas dorme. Tudo isso é um plano de Jesus. E aí ele pega, diz para eles, para os 5 ali presentes, que testificaram a ressurreição da menina. Ordenou expressamente para que não dissessem nada a ninguém. Não dizer nada o quê? Não dizer que a menina foi ressuscitada, que houve ali um milagre. Mais uma vez, pessoal, que interessante, né? Bom, vamos para o terceiro texto. Pessoal, vamos para Lucas, capítulo 9, versículos 18 ao 22. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. A palavra Cristo aqui, pessoal, significa ungido de Deus. Ou seja, você falar Cristo de Deus é a mesma coisa que falar o ungido de Deus. O Cristo de Deus. Jesus os advertiu. Agora presta atenção, pessoal. Após Pedro receber essa revelação por meio do Pai, que Jesus era o ungido de Deus, ou Cristo de Deus, olha o que o Senhor Jesus vai dizer para eles, inclusive para Pedro. Jesus os advertiu severamente, Jesus os advertiu severamente, que não contassem a ninguém, e disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Presta atenção, pessoal, o que o Senhor Jesus está colocando em pauta aqui. Por que o Senhor Jesus, ao fazer os 2 cegos enxergar, ele mandou eles ficarem em sigilo? Após o Senhor Jesus ressuscitar a menina de Jairo, o Senhor Jesus mandou o pai e a mãe e os 3 apóstolos ficarem em sigilo. E agora por que após Pedro receber a confirmação do Pai que que Jesus é o Cristo, que Jesus é o ungido de Deus, o Messias, por que o Senhor Jesus novamente manda eles ficarem, advertem eles para ficarem em sigilo novamente? Por quê, pessoal? Ele explica. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. É necessário. Então vocês veem, pessoal, que se eles dessem com a boca no trombone, né, como diz aquele ditado, saísse contando, fofocando para todo mundo sobre os milagres, eles, ainda que sem saber, ainda que não fizessem por maldade, eles iriam acabar estragando o plano de Deus, o plano do Pai e do Filho para a salvação de toda a humanidade. Por quê? Porque a multidão iria crer e não iriam permitir que os fariseus matassem o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está dizendo aqui, é necessário que o Filho do Homem sofra, é necessário, ou seja, ele veio para isso. Ele se fez carne com este propósito. E se ele saísse dando com a boca no trombone, saísse contando para todo mundo, eles, ainda que sem saber, ainda que na ignorância, sem maldade, iriam acabar estragando o plano.
Por quê? Porque o povo iria crer, a grande multidão, como já estavam crendo, não iriam deixar que os fariseus fizessem aquela covardia com Jesus, e assim o plano de salvação do Pai e do Filho não iria se realizar, que era do Filho se entregar por nós na cruz. Então, sem saber, eles iriam estar acabando estragando o plano, porque eles estavam muito emocionados. Entendeu? Estavam ali emocionados e iriam acabar estragando. O Senhor Jesus está advertindo eles. Ó. É necessário, galera. Calma, vai ter o tempo para vocês anunciar essas coisas. Vai ter o tempo, calma. Primeiro eu tenho que morrer na cruz, eu vim para isso. Vocês vão acabar estragando o plano. Fica quietinho. Calma aí. Entendeu? É isso que o Senhor Jesus está advertindo a eles. Mas vamos para outro texto. Vamos para Mateus, capítulo 17, versículos 1 ao 9. Esse texto aqui fala a respeito do Monte da Transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Os mesmos 3 apóstolos que estavam lá quando o Senhor Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Lembra daquele texto que eu li? E os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, a voz do Deus Pai: Este é o meu filho amado, a quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levante-se, não tenham medo. Erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou. Preste atenção, pessoal. Enquanto eles estavam descendo do monte, eles quem, pessoal? Jesus, Pedro, Tiago e João. Enquanto os 4 estavam descendo do monte, o Senhor Jesus advertiu eles, os 3 apóstolos, dizendo o seguinte: não contem a ninguém o que eles tinham visto. Aquele milagre da transfiguração, lá no monte, que apareceu junto com o Senhor Jesus. Moisés e Elias, 2 mortos. Moisés e Elias, que já tinham morrido, apareceu ali junto com Jesus. Então Jesus está advertindo eles. Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Ou seja, fiquem em sigilo, quietinhos, não conta nada para ninguém. Depois que eu ser morto, depois que eu ir para a cruz, ser morto, o meu Pai me ressuscitar no 3º dia, aí sim, aí vocês podem ser verdadeiros, abre aspas, fofoqueiros. Sai contando para todo mundo, espalha para todo mundo o que vocês viram. Inclusive escrevam cartas. Pode contar à vontade, espalha para geral. Mas, por enquanto, fica quieto, caladinhos. Calados. Fiquem em sigilo, guardem em sigilo, é isso aí. Então, pessoal, por quê? Por que o Senhor Jesus fez todas essas coisas, como os textos que eu acabei de ler? E o Senhor Jesus pede, calados, fiquem quietinhos, quietos. Somente depois que eu ser ressuscitado, aí vocês podem falar. Fechem a boquinha de vocês, fica caladinhos. Por quê, pessoal? Porque simplesmente eles dando com a boca no trombone antes do tempo, eles iriam estragar o plano de salvação do Pai e do Filho, que é do Filho justamente morrer por nós na cruz. Ninguém iria querer matar ou deixar o Senhor Jesus Cristo morrer se eles continuassem contando para o povo dos milagres.
Vocês viram pelos textos que o povo já está crendo. O povo, inclusive, já estava até naquele texto que eu li, no milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, que o povo já estava até querendo fazer o Senhor Jesus virar rei dos judeus na marra, à força. O Senhor Jesus está andando, está uma multidão de povos, uma multidão de judeus, né, seguindo a ele. Então, vocês veem naquele outro texto que eu li, que os próprios fariseus estavam percebendo isso e já estavam com medo da multidão, pensando o que eles iriam falar, o que eles iriam fazer, porque qualquer coisinha poderia a multidão se revoltar e querer matar os fariseus. Tudo isso para não deixar o Senhor Jesus Cristo morrer na cruz. Tamanho o povo já estava começando a crer. O Senhor Jesus ali também, né? Ele estava ali meio que pisando em ovos. Fazia um milagre aqui, fazia outro milagre aqui, revelava uma coisinha aqui, revelava outra coisinha aqui. E o povo ficava emocionado com aquelas coisas e já queria sair espalhando. E o Senhor Jesus, ai meu Deus, eles vão acabar estragando tudo. Qual é o enunciado do título desse estudo? Se Jesus é Deus, por que ele nunca disse abertamente que era Deus? Por isso. Se ele saísse dizendo para todo mundo que ele é Deus, o povo iria crer e o povo não iria deixar os fariseus fazer a maldade que fizeram com ele. E se eles fizessem isso, o que ia acontecer? O Senhor Jesus não iria, por meio do seu sacrifício, resgatar nações, né? Salvar multidões por meio do seu sacrifício. Eles iriam acabar estragando o plano. O Senhor Jesus, se ele saísse abrindo a boca falando que ele era Deus, ele iria estar dando um tiro no próprio pé. E também tem outra questão também, pessoal, muito importante. O Senhor Jesus, quando ele curava, quando ele fazia todos aqueles milagres maravilhosos, ele também mandava as pessoas contarem dos seus milagres, mas para determinadas pessoas específicas. É o que veremos em um texto que eu separei aqui para vocês. Mateus capítulo 8, versículos 1 ao 4, olha o que vai acontecer. Quando ele desceu do monte, ele quem? O Senhor Jesus, né? Grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se e adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero. Seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse, presta atenção agora no que o Senhor Jesus vai dizer para ele. O Senhor Jesus, nos outros textos anteriores, vocês viram que o Senhor Jesus está curando e está dizendo, está advertindo, não contem nada a ninguém, fica quieto, fica em sigilo. Agora o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, olhe, não contei isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Testemunho o quê? Que ele foi curado. Ele iria entregar a oferta, todo mundo já conhecia aquele homem como leproso, iriam olhar para ele e ia falar, ué, esse cara não era leproso? Eu falo, ué, esse cara não era leproso? Por que esse cara tá perfeito? Né? Iriam começar a fazer um monte de perguntas. E era exatamente isso que o Senhor Jesus queria. Então vocês veem que o Senhor Jesus cura e ele tem propósitos diferentes. O Senhor Jesus não sai curando a moda caramba sem propósito. Ele cura, mas ele está tudo ali, ó. Tudo matutado na mente dele, tudo ali específico. Quem que ele quer mexer? Ele quer mexer com a mente dos fariseus, para os fariseus querer matar ele. Entendeu? É como se fosse um jogo de xadrez e o Senhor Jesus, ao curar, ele está mexendo as peças ali, ó, para que a sua obra fosse concluída, o seu ministério fosse concluído ali na cruz do Calvário. No Monte da Transfiguração, por exemplo, vocês veem que o Senhor Jesus fala para os 3 apóstolos ali, ele ordena, né? Ele não fala, ele ordena para os 3 apóstolos ali, que eles somente contassem para o povo, somente depois da sua ressurreição. Entenderam? Então, todos os milagres ali tinham um propósito. Que propósito era esse? De deixar como testemunho, deixar como material de evangelização,
mas também para, naquele dado momento ali, trabalhar o ego, o orgulho dos fariseus, né? Trabalhar a ira dos fariseus para que os fariseus quisessem matar o Senhor Jesus e, ao mesmo tempo, ele pedindo para o povo calar a boca, ficar quietinho, controlar a boca do povo, para que as multidões não se rebelassem contra os fariseus e assim, meio que sem querer, né, estragassem o plano do Pai e do Filho, porque eles iriam acabar estragando. A multidão iria cercar os fariseus e falar, não, não mata Jesus não, ele é o nosso rei. E não iriam deixar o Senhor Jesus Cristo morrer. E se o Senhor Jesus Cristo não morresse, o que iria acontecer? Ele não seria o nosso Cordeiro Pascual. Entenderam? Então, sem querer, eles iriam acabar estragando o plano. Então, o Senhor Jesus tinha que ali, ele meio que estava ali pisando em ovos, como eu já havia dito. Ele tinha que ter cuidado com as coisas que ele ia fazer. Ele iria estar dando ali um tiro no pé. Entendeu? Então, meu irmão, é complicado. Está pensando que foi assim? Chegou lá e o Senhor Jesus se fez carne e saiu fazendo milagre. Meu irmão, tinha muita coisa em jogo. Ele estava trabalhando coisas no futuro, coisas naquele tempo. Tudo ali ele estava coordenando. É complicado mesmo. Você está pensando que foi uma tarefa fácil para o Senhor Jesus? Mas, pessoal, se vocês fizerem uma análise nas Escrituras, vocês verão que sim, o Senhor Jesus disse sim aos fariseus que ele é Deus, que ele é o próprio Jeová. Inclusive, os próprios fariseus que odiavam o Senhor Jesus disseram da boca deles que o Senhor Jesus disse que ele é Deus, que ele é o próprio Jeová, o próprio Deus. Essa análise eu irei fazer na terceira parte deste vídeo. Tá? Então, se você quiser saber, vai para o outro vídeo, porque esse vídeo aqui já ficou gigantesco.